Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. Meus queridos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre os 7 selos do Apocalipse. E ontem tivemos ali a nossa primeira parte. Hoje vamos para a segunda parte. Nós estamos no capítulo 6, e a palavra diz, Apocalipse capítulo 6, diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos 7 seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Você vai observar que a palavra afirma no Apocalipse capítulo 4 e no versículo 5. Eu sugiro que você leia todo o capítulo 4 do Apocalipse e também o capítulo 5 do livro do Apocalipse, o livro das revelações. Você vai perceber que a Bíblia está falando sobre o arrebatamento. A igreja, no capítulo 4 e capítulo 5, João, ele recebe essa ordem dos 4 seres viventes, representando o animal selvagem, o doméstico, não é? O homem, a natureza. Então, o anjo diz: venha. Essa palavra venha significa arrebatamento. A igreja será tomada, a igreja será arrebatada. Então, no capítulo 4 e 5, você já sabe, João, ele vê o arrebatamento. Ele vê o que vai acontecer quando a igreja estiver no reino de Deus, na Nova Jerusalém. E aqui no capítulo 6, então, antes do arrebatamento, o que é que vai acontecer? A igreja vai ver isso acontecer. A igreja verá o anticristo. Para o arrebatamento vir, então, para o arrebatamento, que significa resgate da igreja, o sumiço de milhões de pessoas, onde tudo vai ficar, a roupa vai ficar, a sua Bíblia, se tiver com a Bíblia na mão, vai cair no chão, não é? O relógio vai cair, as roupas, não é? Então, nem seu corpo você vai levar, seu corpo será transformado automaticamente. E aqueles que dormiram no Senhor, morreram, receberão um novo corpo instantaneamente ao som da última trombeta, onde o mundo não vai ouvir o som da última trombeta, não vai ouvir essa palavra que João ouviu: venha para cá. Não, não, não. Só quem vai ouvir é quem foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. Para o mundo, ele é o leão da tribo de Judá que vem para julgar. Para nós que o aceitamos, ele é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue, nos comprou com o seu sangue. Então, capítulo 4 e 5, João vê o arrebatamento. Mas ele vê que antes do arrebatamento vai aparecer alguém montado num cavalo branco para trazer um controle mundial. Já se fala sobre isso, controle mundial. Já se fala sobre a ONU, não é? Instituir um governo e nomear alguém para estar acima dos demais governos mundiais, com o auxílio das maiores potências do mundo, para que esse governo possa auxiliar os governos mundiais, não é, quando se tem uma pandemia ou uma guerra. Então, gente, João diz: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei diante de mim, estava um cavalo branco. Repare, um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco. Então, nós vemos aqui no capítulo 6 que o anticristo, que vem montado num cavalo branco, representa poder de julgamento e de guerra, não é? O cavalo branco representa o cavalo de alguém que é o rei. Então, ele vai ser coroado, vão dar uma coroa, autoridade, a ONU, juntamente com o falso profeta, vai dar autoridade a esse homem a nível global. E esse homem vem com um arco, não é? Um arco sem flecha. Diferentemente do cavaleiro com o cavalo branco, não é? Do Apocalipse 19, 11 e 12.
esse cavaleiro do Apocalipse 19, 11, 12, versículo 11 e 12, vem com uma espada. Esse é o Messias. A espada é juízo. Jesus vem para julgar. Mas este aqui, esse falso cavaleiro, trazendo uma falsa paz, que o branco representa a paz, é, na verdade, um falso Cristo. Ele é um falso Messias. Ele é o anticristo. Então, quando o Cordeiro, versículo 3, capítulo 6 do livro do Apocalipse, vamos ao versículo 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o ser vivente dizer, venha. Então, saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra, para fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, espada é juízo. Os selos que você vai ler no livro do Apocalipse representam o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus sobre a terra. A terra vai passar por tudo isso. Essa palavra não é para impor medo, não é para atemorizar você, essa palavra não é para trazer terror, é a palavra de alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja tem que saber do que está acontecendo, do que vai acontecer e em que tempo nós estamos. Então, veja, quando abriu o terceiro selo, não é? Ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifica o azeite e o vinho. Então, nós vemos aí a inflação, nós vemos aí o abalo econômico no mundo inteiro, nós vemos aí uma guerra, os homens sem paz, as nações batendo cabeça. E quem é que promove isso? Quem é que traz isso? Isso vem com a entrada do anticristo. Porque o caos é a porta de entrada para que o mundo diga bem-vindo anticristo e dê, então, a autoridade, a coroa, não é? Ao anticristo para reinar. E aí vem o reinado de um governo mundial que não será um governo, sabe, que será liberal com as pessoas. Aí vem realmente o comunismo a nível mundial, igrejas fechando, os cristãos sendo perseguidos. É o que diz lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e sereis perseguidos. Quando disserem que tudo está em paz, aí virá o fim. Certo? Tudo isso é o princípio das dores. Você pode analisar em Mateus, capítulo 24. Vamos lá. Versículo 6. Então ouvi o que parecia a voz dos 4 seres viventes, dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário. Veja que coisa. Trabalhar o dia inteiro para ter dinheiro para comprar apenas 1 quilo de trigo. Versículo 7. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi uma voz que dizia, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, que os teólogos dizem que, na verdade, esse cavalo é verde, não é? Então, amarelo. Chama-se Morte, seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades, o inferno, o seguia de perto. E foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens da terra. Ontem nós paramos aqui falando sobre isso, não é? Então, nós estamos observando o versículo 8, Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Nós vemos então que esse cavaleiro, não é, que vem montado num cavalo amarelo, não é? Segundo alguns teólogos, na verdade o cavalo é verde. Outro dia vamos falar sobre esse tema, sobre essa definição dos teólogos, né? Mas, na verdade, o seu cavaleiro, ele se chama Morte. O inferno seguia de perto e foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, gente.
Então, veja aí, um quarto... Vamos fazer o cálculo aqui. Nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. Um quarto de 200 é 50. Imagine aí, um quarto de 7 bilhões, 7 bilhões e meio de pessoas. Daqui a pouco vamos para 8 bilhões de pessoas em todo o planeta. Então, um quarto de tudo isso sendo afetado pelo reinado, pelo império do anticristo. E diz aqui, ó, para matar pela espada, ou seja, guerra, pela fome. Depois da guerra vem o quê? O caos mundial, fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Os animais vão ficar aí desnorteados e vão atacar as pessoas. Então, nós vemos que a igreja vai ver o anticristo, mas no começo de tudo isso, e no começo dessa guerra, que lá em Ezequiel 38 e 39 diz que é a guerra de Gog e Magog, é provável que essa guerra seja a terceira guerra mundial. Para você ter uma ideia, gente, olha, é uma bênção muito grande vivermos num país onde não tem guerra. Só sabe o que é guerra quem já enfrentou, quem já passou em países onde estourou uma guerra, nem que seja uma guerra civil, como eu enfrentei algumas situações em Moçambique, quando eu vivi lá em Moçambique durante 8 anos, não é? Só sabe o que é viver num país onde tem liberdade de culto, não é? Quem realmente desfruta dessa grande graça e bênção que nós desfrutamos. E só sabe o que é viver num país onde tem guerra, onde tem controle da população, sabe? De uma forma intensa, é quem realmente passa aí ou vive nesses países. Então, gente, é uma coisa terrível, terrível. Nós vamos ver, no decorrer das pregações, que as igrejas, do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro do Apocalipse, vai falar sobre o período da história das igrejas, não é? A era das igrejas na Terra. Você vai perceber que a igreja de Filadélfia é a igreja pura, verdadeira, santa, que busca a Deus. E a igreja dos últimos tempos, dos tempos atuais, é uma igreja que está, não é, se deteriorando. É uma igreja que tem muita prosperidade nela, riqueza, mas ela está caída diante dos olhos do Senhor. Nunca se viu tantos homens de Deus com medo, recuando, como nós vemos nos dias atuais, tanta corrupção, tanta maldade, tanta frieza no meio do povo de Deus. É a apostasia, não é? Há algum tempo, eu pensava que Jesus iria voltar num tempo de grande avivamento, mas eu percebi, lendo e estudando a poderosa palavra de Deus e vendo o que está acontecendo no mundo, que o avivamento cada vez mais é pessoal. Jesus vai voltar em tempo de apostasia, onde as pessoas, como no tempo de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, as pessoas faziam o que queriam, como lá em Sodoma e Gomorra, de repente veio o fim. E o que nós estamos vendo aí, não é, essa pandemia do coronavírus, nada mais é do que uma arma de guerra. Nós estamos numa verdadeira guerra, o inimigo é invisível, coronavírus é invisível, estamos numa verdadeira guerra. Não foi Deus quem desencadeou isso, isso já faz parte do império do anticristo, é uma preparação para entrar o controle mundial, a nível mundial, não é? O mundo está se preparando para receber de braços abertos esse controle mundial, não é, que vem aí liderado pelo anticristo, que será eleito, apoiado, não é, por uma grande religião, pelo falso profeta e pela ONU, com o apoio das maiores potências que nós vemos na Terra, né, os maiores países que nós vemos na Terra. Então, gente, guerra é uma coisa terrível, terrível. A igreja, antigamente, a igreja pura, não é? A igreja de Filadélfia, morria pela causa do evangelho. Os cristãos eram levados às arenas, eles não renunciavam à fé. Hoje, nós vemos aí uma igreja que tem medo, os cristãos têm medo do hoje, têm medo do amanhã, têm medo da morte, têm medo de tudo, não é?
Nós vemos aí o terror apavorando as pessoas ao redor do mundo. Agora, vai acontecer a guerra de Gog e Magog, que só lá na região de Israel vai levar 7 meses para enterrar os corpos das pessoas que irão morrer por armas químicas, não é? Explosões nucleares. Se na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra global, não é? E foi centrada na Europa, começou dia 28 de julho de 1914 e durou até o dia 11 de novembro de 1918, gente. Então, o conflito envolveu aí as grandes potências do mundo inteiro, não é? Que se organizaram em duas alianças opostas, os aliados dos impérios centrais e a Alemanha e a Áustria, Hungria, e foi uma guerra que devastou pelo menos de 37 a 40 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. O mundo nessa época ficou abalado, se dizia que foi a última guerra, nunca mais iria ter uma guerra como essa, porque a população da Terra ficou tão abalada com a Primeira Guerra Mundial que se divulgava na época que nunca mais, o mundo aprendeu agora, nunca mais vamos ter uma guerra como essa, não é? Mas aí, em 1939, veio aí a Segunda Guerra Mundial, onde milhões e milhões de vidas foram ceifadas. Essa guerra durou de 1939 até 1945, gente. Então, a grande maioria das pessoas que morreram eram civis, não é? Calcula-se no total de 85 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, onde mais de 50 milhões de mortos foram civis. Então, veja, se na Primeira Guerra Mundial morreram aí aproximadamente 50 milhões de pessoas, e na Segunda Guerra Mundial, 85 milhões de pessoas. Então, foram bombardeios atômicos, não é? Em cidades como Hiroshima e também Nagasaki, e foram 2 bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra o Império do Japão durante agosto de 1945. Agora, nós temos aí bombas e armas piores do que essas. Então, veja que esse cavalo, montado num cavalo amarelo, não é? Segundo os teólogos é verde, não importa a cor, mas o que importa é que no império do anticristo vai desencadear essa guerra de Gog e Magog, nós vamos saber que é o anticristo, nós vamos, de repente, acompanhar o começo dessa guerra, mas a igreja vai ter que ser resgatada nessa guerra, e eu vou explicar por alto o porquê que nós precisamos, que Jesus vai tirar a igreja daqui. Nós vemos hoje que existe uma bomba chamada Tissar, não é? Essa bomba atômica é, na verdade, uma das mais potentes do mundo criadas. Foi criada por cientistas soviéticos, não é? E convertida aí num símbolo da Guerra Fria, com pelo menos 8 metros de extensão, 25 toneladas de peso, e está sendo aí exposta, né? Pela primeira vez foi exposta em Moscou no dia 4 de setembro de 2015. Então, nós vemos aí a Rússia que pela primeira vez exibe aí uma bomba nuclear de maior potência na história do mundo, não é? Essa bomba nuclear que tem aí o poder de devastar 100 vezes mais do que a bomba que acabou aí, sabe, com Hiroshima e Nagasaki, onde mais de 40 milhões de pessoas morreram. Porque além de incinerar prédios, existe o efeito pós-guerra, não é? Fora as armas químicas, gente, que nós temos hoje, não é? Há armas de guerras que foram desenvolvidas no tempo atual, nos dias de hoje,
estourando uma guerra hoje, existe o fosgênio. Eu estava analisando isso. O fosgênio, os sintomas desse agente pulmonar letal demoram a aparecer pelo menos 24 horas após a explosão. Então, é um gás que se mistura com água nos tecidos para formar um ácido, não é? Que desenvolve aí membranas, nos pulmões, que é responsável por milhares de mortes durante a Primeira Guerra Mundial. Então, isso já existe desde a Primeira Guerra Mundial e esse gás foi usado na Coreia. Nós temos aí o chamado gás mostarda, que causa bolhas na pele, sangramentos no pulmão e cegueira. Os sintomas aparecem de 4 a 24 horas após a explosão. Então, lança-se uma explosão num prédio, o prédio vai abaixo, então todo mundo ali morre instantaneamente. Mas quem não morreu naquela explosão, então esse gás leva à morte lenta e dolorosa, pode levar semanas, não é? Semanas. E as pessoas começam a ter uma mutação no seu DNA, não é? Uma mutação. Então as pessoas começam, quem nascer pós essa guerra já nasce com problemas respiratórios, com doenças terríveis, é uma coisa terrível. Também existe essa arma química que é o VX, e o mais mortal entre os agentes nervosos interrompe o funcionamento dos neurotransmissores, provoca salivação, convulsões, urinação e defecação involuntárias, além de morte, não é? Por falta de... A pessoa não consegue respirar. Então, ela tem um efeito permanente no ambiente por longos períodos. Então, gente, isso também a Coreia do Norte, o Egito e a Síria têm acesso a esse tipo de armamento. Tem também essa arma química que vem do sarin, não é? Desenvolvido como pesticida pelos alemães em 1938. É um gás chamado gás sarin, que causa danos diretos no sistema nervoso, estreitamento das vias respiratórias, acúmulo de fluxo nos pulmões, e são aí as primeiras. Foi desenvolvido na Síria, no Irã, também a Coreia do Norte tem, e aí são armas químicas como o cloreto, olha só, o cloreto cianogênio, é um agente sanguíneo de efeito imediato, causa convulsão imediata, paralisação e morte. É capaz de penetrar nos filtros de máscaras contra gases. Então a pessoa pode até usar, e foi desenvolvido aí, é usado na Coreia do Norte e também o Irã tem. O Irã tem esse tipo de arma. E o Novichok, é um grupo de agentes nervosos desenvolvidos pela Rússia em 1971 e é supostamente de 5 a 8 vezes mais tóxico do que o VX, além de agir mais rapidamente, a ser mais difícil de identificar. Causa convulsões, insuficiência respiratória e morte instantânea. Então, gente, veja o que é que vai acontecer. Esse cavaleiro do Apocalipse, cujo nome é Morte, não é? Liderado aí pelo Anticristo. E também uma bomba chamada bomba de nêutrons. Você pode pesquisar sobre isso. Ela pode incinerar um prédio, espalhar uma substância no ar para acabar com as proteínas de todo ser vivente. Também as guerras, né, dos robôs. Você viu aí que hoje já não se manda mais aeronaves com seres humanos. Manda-se drones. É a guerra dos robôs. E também soldados modificados geneticamente. Você vê hoje aí, o Capitão América, isso aí é apenas no cinema. Não. Já
no império do anticristo, certo? Será usados soldados que serão modificados geneticamente para perseguir aqueles que ficarem, não forem arrebatados, além do controle da população, além do controle de outras nações. Esses soldados serão usados para isso. Então, serão soldados modificados, é uma guerra de robôs e drones e soldados modificados geneticamente. Isso não é apenas um cinema, isso é real, isso vai acontecer, gente, vai acontecer. Então, o que é que a igreja tem que fazer? Se preparar. A importância de você aceitar Jesus, receber um novo corpo, saber que você, ao som da última trombeta, vai ser resgatado desse mundo e não vai ficar, como diz aqui em Apocalipse, no capítulo 6, vou repetir de novo, no versículo 8, olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, o inferno seguia de perto, foi dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, o coronavírus é fichinha para o que está vindo aí. Por isso, você deve manter-se salvo, com o seu nome escrito no livro da vida. Você que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite a Jesus, volte para Jesus, você que se afastou, porque, gente, tudo está se preparando aí para a entrada do anticristo, que vai trazer tudo isso com ele. Não é Deus. Os selos é a justiça, o julgamento de Deus sobre a terra. Mas quem vai trazer todos esses males é o império do anticristo. Não é o império de Jesus Cristo, é o império do anticristo. Capítulo 4, capítulo 5, já estaremos arrebatados. Capítulo 6, entra o anticristo, certo? Então, no capítulo 4 e 5, João está vendo o que vai acontecer quando desencadear essa guerra e que Deus, o Espírito Santo, vai tirar a igreja daqui. A igreja não vai ficar aqui. O Espírito Santo não vai ficar aqui nessa bagunça. A igreja será levada enquanto o mundo aqui vai passar pela grande tribulação. Então, seja no começo da grande tribulação ou no meio da grande tribulação, a igreja vai ser resgatada. Eu não creio que vai ser no fim. Não vamos ficar até o final dessa guerra, mesmo porque vai morrer um quarto da terra, vai ser atingida por tudo isso. Então, gente, aceita Jesus, tá certo? Então, né, voltamos em breve com o terceiro capítulo desta mensagem, uma série de mensagens falando sobre os 7 selos do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça a voz do maravilhoso Espírito Santo.